Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Tudo numa relax, numa tranquila, numa boa? Como é que tá sendo esse período de quarentena? Tá sendo difícil para todo mundo, né? Ah, Espero que vocês estejam cuidando da sua família, cuidando de vocês mesmos, né? Lavando bem as mãos, né? Que é o mais importante que todo mundo tá falando aí. E vocês devem estar estranhando, né? Que o estúdio aí que a gente tá, a Ana Maria Braga não tá mais gravando o Mais Você, então ela me emprestou o estúdio para hoje a gente começar a fazer os exercícios, né? Eu vou passar para vocês a resolução dos exercícios da lista que eu mandei para vocês na segunda-feira. E aí vocês podem ir tirando dúvidas, qualquer coisa podem deixar nos comentários ali, podem mandar e-mail, não tem problema nenhum, eu vou responder, certo? E vamos continuar os nossos estudos mesmo nesse clima de pandemia, certo? Então, agora a gente já vai começar com a nossa lista, né? Eu separei aqui todos os exercícios, então vamos dar uma analisada neles, né? Tem ali os conjuntos A, B, C e D, e é para classificar verdadeiro ou falso, lembrando daquela ideia de contido e está contido, né? Todos ali diz que o primeiro está contido no segundo, a gente vai ter que analisar isso. Então, eu fiz aqui os, os conjuntos, como eles estão distribuídos, né? Cada um numa cor diferente. E daí a primeira pergunta é: o A está contido no B? Para estar contido tem que estar todo dentro, certo? Então o A sim está todo dentro do B, porque o B é 1, 2, 3, 4, 5 e o A é só o 1 e o 2. Então, primeiro é verdadeiro. O C está contido no A? O C não tem nada a ver com A. Eles estão longe um do outro, certo? Então, nenhum elemento em comum, inclusive. É falso. O B está contido no D? O B está todo dentro do D? Está sim. Faltou o número zero no D ali. Vocês completem no desenho de vocês. O número D tem o conjunto D tem o número zero também, certo? O B então está todo contido dentro do D. O D está contido no B? Agora não, né? Por causa daquele zero. Eu esqueci de colocar aqui, mas coloquem um zerinho ali. E aí o B não vai estar. O D não vai estar contido no B. Essa é falsa. O A está contido no D? Sim, o A está todo dentro do D. Ó. Aquele conjunto verde ele está todo dentro do roxo. E o B está contido no C? Não, porque o B está abraçando o C. Ó. O C que está contido no B. Então essa daí é falsa, certo? Dados os conjuntos, aí tem os três conjuntos ali, pediu para fazer as operações. Então vamos separar cada um daqueles parênteses e resolver primeiro os parênteses e depois a gente faz a união de todas as respostas. Então, o que é o A menos o C? O que tem no A que não tem no C. Tem que conter no A e não pode estar no C. O que tem no A que não está no C? Ó? É só a letra B, porque o A está nos dois e o C está nos dois, certo? Então só a letra B. O que é C menos B? Tem que estar no C e não pode estar no B. O que está no C e não está no B? Só o A e o E. Por quê? O C e o D estão nos dois, não pode estar nos dois, certo? E o que é a intersecção de A, B e C? Agora a intersecção é o que tem em comum. Tem que estar no primeiro, tem que estar no segundo e tem que estar no terceiro. Qual é o único elemento que está nos três conjuntos? É o C. E daí, por último, a gente precisa fazer a união de todos eles. O que seria a união? A junção. Pegar todos os elementos que a gente conseguir de todos os conjuntos. Então, é o A, B, C e o E. O que dá a resposta à letra A. Certo? Só isso. Ali tem dois conjuntos e é para assinalar a verdadeira, né? Então, vamos analisar todas elas. Vamos fazer a união com B. O que seria a união com B? Seria todos do A e todos os do B. Então seriam todos aqueles elementos ali, ó, que não é os mesmos que estão naquela resposta. Então essa daí é falsa. A intersecção com B menos A. Bom, essa daí, o que é o B menos A primeiro? O B menos A é o que tem no B que não tem no A. O que tem no B que não tem no A é o 7. Só o 7. Então eu botei A intersecção com 7. Qual a intersecção do conjunto A e do conjunto que tem só o número 7? Não tem intersecção, então é vazia. Essa daí seria verdadeira,
certo? Aí eu continuei analisando, né? O que seria a intersecção com B? O que os dois têm em comum? O que os dois têm em comum são só esses daí, não tem o 7 e o 3 ali, como tem na resposta, então essa daí é falso. A união com B, intersecção com A, certo? Vai dar exatamente o conjunto A, vai dar todo aquele conjunto A ali, ó. Então não é a resposta menos 1 e 0. E daí, como a gente achou que a letra B é a resposta, não pode ser nenhuma das anteriores, certo? Só isso, tranquilinho. Dados os conjuntos A e o B. O conjunto A é intersecção com B. Bom, só fazer a intersecção deles é vazia. Cuidado, muita gente já me mandou e-mail sobre essa questão. Não tem nas alternativas, falha do professor. Eu coloquei as alternativas de uma outra questão. Falha minha, peço perdão, certo? Valeu. 35 estudantes estrangeiros, 16 visitaram Manaus, 16 São Paulo, 11 Salvador. Desses, 5 estudantes visitaram Manaus e Salvador, e desses 5, 3 visitaram São Paulo. Então, 3 seria a intersecção tripla. Aí agora, pessoal, esse tipo de questão é muito ruim de fazer ela digitada. Então, eu fiz uma outra metodologia que eu utilizei na maioria das questões. Eu peço para vocês avaliarem essa metodologia. Se vocês gostaram, vocês comentem ali embaixo. Johnny deu bom, certo? Se vocês não gostaram, se ficou chinelagem, bota lá Johnny chinelou, tá? Como é que eu fiz essa questão, ó? Coloquei e tirei uma foto. No primeiro quadrinho ali, ó, eu coloquei todas as informações que ele deu. Primeiro, Manaus, São Paulo e Salvador. Depois, Manaus e Salvador 5. E os 3 ali da tripla, né? Como é que a gente resolvia esse exercício de dentro para fora e ia subtraindo, né? Aquele 3 vai tirar de todo mundo que está em volta. Então, ficou 13 no Manaus, 13 no São Paulo, 2 no Manaus e Salvador e 8 no Salvador, certo? Por quê? Porque esses 3 eles já estão sendo contados nos conjuntos de fora. E aquele 2 a gente vai tirar de cima e de baixo. E daí a pergunta era assim, ó, quantos visitaram Manaus ou São Paulo? Eles podem ter ido para Manaus, eles podem ter ido só para São Paulo, eles podem ter ido para Manaus e Salvador, porque daí eles visitaram Manaus, e eles podem ter ido para Manaus, Salvador e São Paulo. Então a gente vai somar o 11 e o 13, que foram só as cidades, o 2 que foi a dupla ali com o Salvador, e o 3 que foi eles foi nas 3 cidades, certo? Total dá 29, letra A, certo? Cuidado porque se somasse só o 11 e o 13, tu ia achar a letra B, que é 24, tá? Cuidar nessa daí. Numa universidade, X e Y, os jornais, 80% leem X, 60% leem Y. Bom, quando a gente tem uma porcentagem, o total sempre é 100%. Ele quer saber o que leem ambos, os dois jornais. Coloca o X ali no meio. A nossa incógnita vai estar bem no meio. E o que que faz? Retira do da esquerda e do da direita, do jornal X e do jornal Y. Por quê? Para a gente saber quem leu só o jornal X, só o jornal Y, certo? E aí resolvendo ali, ó, só o jornal X, que é 80 menos X, mais o X, que é o dos dois, mais 60 menos X, é igual a 100, que é a porcentagem, 100%, certo? E aí ele ia achar menos X igual a menos 40, né? Multiplicando por menos 1, X igual a 40%. Só isso, certo? Questão 7. Se um conjunto possui 1024 subconjuntos, então cardinal. O que é o cardinal? O cardinal é o número de elementos do conjunto. E como é que a gente calcula esse número de elementos? Para que ele serve? A gente tem aquela formulazinha, né? Que 2 na n dava um número de subconjuntos. E o exercício me disse o número de subconjuntos, que é 1024. Então 2 na n é 1024. E aí eu fatoro, coloca ali no cantinho e vai fatorando o 2. Vai achar 2 na 10. Numa questão de potência, assim, de exponencial, né? Equação exponencial que a gente chama. Cancela as bases, iguala os expoentes, n igual a 10, certo? Após um jantar, 2 sobremesas, x e y, 10 pessoas comeram. 5 comeram a x, 7 a y e 3 as duas. Então alguém não comeu sobremesa. Não pode só somar 7, 3 e 5 que vai passar de 10. Então vamos ver como é que a gente faz isso daí, ó. O 5
já está arriscadinho ali, que foi o primeiro que eu coloquei, né? 5, 7 do y, 3 dos dois. Aí o 3 que comeu as duas, ele comeu a refeição x, ele comeu a refeição y. Então tu diminui da esquerda e da direita, certo? Para saber quem comeu só a x, quem comeu só a y. Então vai ser 5 menos 3 dá 2, 7 menos 3 dá 4. Aí a gente vai somar esses três valores, né? E daí vai somar com o x ali debaixo. O que significa aquele x? Quem não comeu nenhuma sobremesa. Então vai dar 9 mais x igual a 10, o x vai ser uma unidade só uma pessoa. Essa daí, agora sim, questão completinha das três diagramas, e ainda a gente vai ter que analisar esses diagramas. Então, resolvendo ali, ó, coloquei no primeira parte o enunciado do exercício. E daí o 15 era a intersecção tripla. Tira de todo mundo que está em volta dele, certo? Subtraiu o 15 de todo mundo ali em volta. Aí aquele 45 e aquele 5, na esquerda aqui, ó, esses dois, 45 e o 5, eles estão se referindo ao A. Então, eu subtraí 50, que é o total, né, do A, deu 85 ali embaixo. O 45 e o 25, eles estão se referindo a esse B aqui, ó. Então, eu subtraí do B. O 25 e o 5, eu subtraí do S, certo? E aí a gente vai analisar as perguntas. Ó. A letra A, quantos beberam cerveja no bar? Tem que somar todos esses valores e não pode esquecer dos 70 ali embaixo, que é os que tomaram outras bebidas. Na letra B, dentre os consumidores de A, B e S, quantos beberam apenas duas? Ele só quer saber das intersecções duplas, o 45, o 25 e o 5. Somar esses três valores aí, certo? Na letra C, quantos não consumiram a cerveja S? Ó, não consumiram, a gente vai esquecer dessa parte do S. Então, só pega o A e o B e o 70 ali do final, certo? E quantos não consumiram a marca B nem a marca S? Bom, eu vou retirar todos que consumiram a B e todos que consumiram a S. Só sobrou quem consumiu só a A, que é os 85, e os 70 que consumiram as outras cervejas, certo? Tranquilinha essa daí. Precisava só refletir um pouquinho sobre as questões. E a última dessa primeira parte, vamos dividir o vídeo em duas partes. Dos 30 candidatos, 18 são masculinos, 13 são fumantes e 7 são mulheres que não fumam. Quantos candidatos masculinos não fumam? Bom, vamos completar uma tabela agora. Ó, porque tem masculino fumante, masculino não fumante. Feminino fumante, feminino não fumante. Certo? O que está em azul ali são os dados do exercício. E aí eu tenho ali, ó, por exemplo, que como que a gente começa essa tabela, né? Eu tenho 13 que são pessoas fumantes. E eu tenho 30 que são o total. 13 são fumantes e 30 são o total. Então, qual que vai ser esse número aqui? O que falta para 30? Os 17, certo? 6 são masculinos e fumantes. Aliás, desculpa, 7 são femininas e fumantes. E 13 são o total. Então, quantos tem aqui? Aqui tem 6, o que falta para 13. Para completar, 6 mais 7, 13. E daí a gente já poderia completar aqui, ó. Os 6, que a gente agora já tem, são masculinos e fumantes. Mas tem um total de 18 homens. Então, quantos não fumam? Não fumam 12. E aí eu completei o resto da tabela, né? Fazendo essas mesmas análises. Mas vocês não precisavam, porque a pergunta quantos candidatos masculinos não fumam? São só 12. Certo? Muito obrigado por enquanto. Certo, pessoal? Se inscreve aí, deixa aquele like maroto, ativa o sininho para receber a notificação dos vídeos novos, porque durante a semana talvez eu vá postando mais alguns vídeos. Juízo, gurizada, se não tiverem juízo, se cuidem, fiquem em casa e lavem as mãos, certo? Valeu, por enquanto é isso.